Estamos gravando então, senhoras e senhores, o nosso encontro da Ágora. Vou apertar play, é um vídeo que vai entrar para vocês. Deixa eu só regular o volume para não ficar muito alto. Beleza, vou soltar o play, tá, Silvia? Boa Beleza. noite, oficialmente aberta a nossa praça de debates digitais. Um prazer ter todos vocês aqui, vocês. A Ágora é uma iniciativa da Naldo Des, a gente já fez isso ano passado, é uma oportunidade que a gente tem para encontrar as pessoas, para fazer um ambiente de trocas. A gente não tem aqui a pretensão de trazer respostas prontas, muito pelo contrário, a gente sabe que muitas vezes a gente faz lives, a gente participa de muitos eventos, mas em poucos a gente pode interagir, né? E eu até entendo que às vezes alguns de vocês podem estar pensando, nossa, mas eu não vim aqui para participar, eu não vim aqui para falar, eu não tenho nada para falar. Mas o objetivo da gente fazer esse ambiente de praça, de debates, é justamente para aproximar vocês e muitas vezes de um tema desconfortável. As nossas edições anteriores foram com temas muito desconfortáveis, temas que muitas vezes a gente não sabe ou leu muito pouco. Eu vou dar um exemplo: nós fizemos um sobre design genético de bebês, trouxemos uma juíza de Recife, onde se colocou toda a possibilidade de edição genética, e a gente fez um debate muito enriquecedor, e muita gente não sabia o que era e saiu entendendo um pouco daquele assunto, sabendo que aquele assunto existe, e um objetivo da ANAU que é desmistificar, né? Para quem não sabe, todo mundo fala, nossa, o que é esse nome esquisito? Eu vou num evento que eu não sei nem falar o nome do pessoal que está promovendo, ANAU DDs. A ANAU, ela é um barco, ela remete a uma viagem. A gente remete lá a Kelps, que fez uma viagem da morte para a vida. E por que o des? O des da desconstrução, da desmistificação, daquilo que a gente quer desenhar de diferente. Então, sempre essa ideia de Naldo Des vai remeter a gente a uma viagem. Por isso que hoje a gente vai fazer a exploração ao metaverso, né? Esse lugar que a gente não sabe se ele existe, se a gente tem que levar a sério ou não, se é uma narrativa que está sendo fabricada por aí, se é uma empresa, o que é isso? Só sei que vocês estão aqui, vocês chegaram para a nossa Ágora. Então, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Eu queria pedir para o Neto colocar, por gentileza, a minha apresentação, que a gente vai começar, só para vocês entenderem. Então, aqui, a Naldo Des, nós somos um hub transdisciplinar, em que a gente tenta trazer temas que são relacionados ao futuro do direito, especialmente para preparar esse profissional jurídico, né, seja ele magistrado, advogado público, privado, para os próximos 10 anos.
A gente não está preocupado em, muitas vezes, ter a resposta pronta. A gente quer justamente preparar o profissional para encarar questões difíceis, questões desconfortáveis, né? E, para isso, a gente traz uma praça de debates digitais, que é a nossa Ágora, que a gente faz aqui um ambiente em que a gente faz uma troca e vocês vão entender o porquê dessa troca num determinado momento. Neto, por favor, pode seguir. Então, a Nau, ela está hoje fazendo esse primeiro evento, e eu estou aqui hoje com os meus amigos, o Neto e o Daniel, que já são da casa, né? O Neto e o Daniel são conselheiros aqui da Nau, me ajudam muito aqui com as experiências, e convidei hoje o Dan Stefanes, que é CEO, founder da Blockchain One, que tem atuado, né, todo no ecossistema blockchain, e vai trazer um pouco para a gente do que está acontecendo e por que isso tem a ver com o metaverso. Seguindo, Neto. Hoje eu estou querendo um pouco falar para vocês, né, para quem não me conhece, eu sou Silvia Piva, eu fundei a Naldo Des em 2021, e o objetivo é, além de trazer esse debate transdisciplinar sobre temas que se relacionam ao direito, então a gente está falando de tecnologia, de futurismo, de inovação, e muitas questões que ainda não são conhecidas, a gente fala, brinca que é o levantamento de controvérsias, a gente levanta as controvérsias a partir dos sinais, a partir de metodologias do futurismo, para quê? Para a gente se basear em 3 pilares, que é refletir, criar e ampliar. Então, a gente quer refletir sobre um tema, criar uma possibilidade, criar um conceito e ampliar o nosso conhecimento a respeito de alguma coisa. E hoje, esses 3 pilares estão focados no tema que não sai, né, das rodinhas do tal do metaverso, que a gente não sabe se é de alguém ou se não é de alguém. Por favor, Neto, vai passando, por gentileza. Então, eu queria começar, isso aqui eu já falei para vocês, né, o objetivo da Ágora é gerar essas conversas, então hoje a gente vai gerar conversas, vai gerar provocações, não é a nossa intenção aqui fazer resposta pronta, mas é a gente trazer um pouco de luz aí para um tema que está todo mundo falando um pouco, e a gente que lida com linguagem sabe que muitas vezes a gente vai falando um tema, igual, por exemplo, transformação digital. Se você perguntar o que era transformação digital, o que é transformação digital numa sala, cada um vai falar uma coisa. E o metaverso pode ficar muito parecido, justamente porque nós não temos algo muito preciso sobre o que ele efetivamente representa. E aqui eu vou fazer alguns disclaimers para você. A gente não vai aqui ensinar vocês hoje a montar um escritório no metaverso, não é o nosso objetivo, né? Porque já tem, né, notícias aí falando, nossa, hoje o escritório de advocacia tal comprou um terreno de Decentraland, ele montou um escritório. Não é o nosso objetivo aqui, e nós também não daremos respostas prontas. A despeito da gente estar pesquisando sobre metaverso antes até do Mark Zuckerberg mudar a empresa dele para o nome de Meta, a gente não vai dar resposta pronta aqui, porque a gente também não tem essa resposta, né? Então, seguindo aí, eu vou trazer para vocês hoje algumas visões, mas antes da gente trazer essas visões, eu queria convidar vocês para entrar nesse código do Mente, né? Vocês digitem, por favor, no celular de vocês, mente.com, e coloquem esse código para responder rapidamente. Se vocês pudessem definir num tweet, né, numa palavra, o que é metaverso? Uma palavra. Vocês são advogados, vocês conseguem fazer em uma palavra o que é o metaverso? Qualquer coisa, gente, o que vier na cabeça de vocês. Podem começar. Neto soltando o código. Já coloquei no chat aí para quem preferir fazer pelo computador, é só clicar no link aqui do menti.com e colocar o código, tá? Pode colocar o link aqui, olha lá, Gleice, está aqui, ó. Vamos, Hélio. E depois que você Vamos, Hélio. responder a primeira, você vai para a segunda pergunta, hein? Então vamos lá, em primeira mão aqui. Aí, Silvia.
18 respostas, temos 50 participantes. Ainda tem uma galera para responder. Vamos lá, gente. Animem-se. Usa esse computador aí, o celular, essa arma que você tem na mão chamada celular aí. Vamos preencher. Não consigo. 19. Vamos, Priscila. O que está aparecendo aí? Primeiro é você sabe o que é metaverso e depois você consegue no tweet o que é metaverso, Neto, é isso? É isso aí, exatamente. Então, primeiro você sabe o que é, sim ou não. E outra coisa, gente, uma coisa importantíssima. Eu não sei o que é metaverso, eu não sei falar numa palavra. Tem problema nenhum. Quer colocar o nome aí da sua esposa, né, Neto? Coloca aí o meu nome. Aí, ó, coloca o nome do cachorro, coloca aí. uma palavra. Futuro, revolução, mundo virtual, cyberespaço, mundo paralelo, mundo digital. Deixa eu entrar no metaverso aqui, Silvia, vamos lá. Temos Neto. Realidade virtual, o que mais? Revolução, já falei. Forma de utilizar o blockchain. Será, Dan? O Dan que vai explicar isso aí pra gente hoje. E tá rolando, e tá rolando. Respostas tão boas. 30 participantes, é isso aí, ó. Se falar que é um espaço onde o tempo é diferente, ainda vou dizer que é um espaço, mas não tenho dados para saber se é um espaço ou só tempo. Olá! Cada vez mais filosófica essa água aqui. Esse é o espírito, Vamos lá, podemos seguir ou tem mais gente respondendo? Tem 35 pessoas que já responderam. Vamos seguir, né? Vamos. Tem gente aí para entrar? Pode seguir, né, por favor. Gente, melhor do que ficar falando muitas vezes é quando a gente consegue trazer alguma coisa que representa melhor do que, às vezes, as nossas palavras, né? Se a gente ficar pensando, nossa, como é que eu defino o metaverso? Hoje todo mundo fica assim, não, eu não vou colocar um óculos, eu não vou ficar com carinha de avatar, aquela carinha meio infantilizada, eu não quero isso. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 3 vídeos. Nós vamos passar um deles, tá? E os outros 2, depois a gente vai disponibilizar nesses links de cadastro que vocês fizeram a inscrição. A gente vai colocar um link de um vídeo que é o pressuposto que a gente toma hoje como ponto de partida para a gente entender o que é o metaverso. Uhum. Então, Neto, por favor, Silvia, coloque esse vídeo. Só ressaltar aqui antes, desses 3 vídeos, comenta um pouquinho mais desse 24 horas no metaverso, que é bem interessante. Nós vamos fazer 3 vídeos, um deles é a Microsoft Mesh, né, que é um projeto que já vem sendo desenvolvido pela Microsoft, inclusive com já potencial de integração no Teams. E esse vídeo aqui de baixo, 24 horas no metaverso, uma repórter fala o seguinte, é isso que tem disponível, o metaverso? Eu vou ficar 24 horas no metaverso, então. Então, ela traz toda a parafernália que ela precisa para entrar no metaverso, o óculos, Quest, todas as coisas que ela precisa, carregador, e ela se hospeda num hotel por 24 horas para ter uma realidade nesse período, o tempo todo. Inclusive, ela dorme, ela come com os óculos, e aí ela dá o veredito final sobre o que ela acha do metaverso, e é muito interessante vocês assistirem, o vídeo só tem 7 minutinhos, mas a gente não vai passar hoje, mas vale a pena, porque é uma experiência com aquilo que se tem de disponível, que é a curiosidade que todo mundo tem, né? E aí, já existe, não existe, funciona ou não funciona? Bom, vamos lá, pessoal. Dos 3 vídeos, então, depois vocês vão ter acesso aos links para poder assistir, né, com mais tranquilidade. Mas para fomentar, para começar a despertar a curiosidade do metaverso e o que será possível fazer dentro desse tal metaverso, então nós vamos apresentar este vídeo. Deixa eu só compartilhar aqui o som. Então, 3, 2, 1, valendo. Okay. There's been an update to your calendar. Show calendar.
There's an accident ahead. Should I show you an alternate route? Yes. Show biome. Save to libraries. Oh, hey, Jordan. Hey, Rory. Yeah. I saw this on my right end. Might be cool. Climb, half down. It seems that you're making lasagna. Should I turn on the oven? Yes, preheat oven to 400. Open preferences. Obrigada, Neto. Obrigada, Neto. Não sei se vocês conseguiram perceber. No começo, ela pega um óculos normal, um óculos como se fosse de grau. Ela coloca aquele óculos e toda a interação com o mundo físico, ela começa a perceber outras coisas interagindo com ela. Então, é desse nível de metaverso que a gente começa a conversar, ainda que a gente não consiga estar nesse ambiente hoje, tá? Neto, pode seguir. E por que a gente traz isso para vocês? Se na década de 90, né, se a gente pensasse que a internet ela tinha uma descrença muito grande, né? Ao mesmo tempo que ela tinha uma descrença, todo mundo falava assim, eu não imagina, o que é internet? Internet? Então, eu trouxe até uns recortes de jornais para você da época, para vocês uma entrevista do New York Times, que ele coloca, internet, nossa, vamos ver se esse negócio vai virar mesmo, está muito longe de ser o que parece ser, o que a gente vai fazer nesse lugar. E, ao mesmo tempo, a gente, né, entendendo aquilo, naquele momento, como um supérfluo, né, quantos de nós ainda éramos adolescentes e tudo mais. Hoje a gente vê o quanto nós somos dependentes da internet, o quanto a gente hoje precisa dessa ferramenta, dessa tecnologia para fazer as nossas coisas. Fiquemos um dia sem internet e é o verdadeiro apocalipse digital. Se às vezes sem um aplicativo nós ficamos totalmente às cegas, imaginem ficar sem internet. Então, se a gente tem hoje a possibilidade de olhar para esses sinais que estão acenando em diversos lugares sobre o metaverso, a gente consegue olhar antecipadamente, criticamente, e até pela possibilidade da internet nos trazer isso, o que pode ser o metaverso. E a gente consegue mudar um pouco a nossa visão, a gente consegue participar melhor. Aquela coisa, né, que hoje a gente tem muito estabilizado dos algoritmos do Facebook. Se nós soubéssemos lá atrás que cada curtida nossa valeria tanto, será que nós daríamos as curtidas da mesma forma desde o início? Será que se a gente souber hoje o que pode acontecer, quais são as consequências jurídicas do metaverso, nós vamos estar moldados por esses comportamentos dizendo o que devemos fazer? Ou nós já estaremos maquinando, né, nossas mentes brilhantes do direito para que a gente consiga entender melhor e acompanhar mais de perto essa mudança. E eu vou colocar para vocês um exemplo disso, mais um videozinho rápido do Bill Gates, naquele programa dos Estados Unidos super famoso, David Letterman Show, ele falando sobre a internet, ele tinha 27 anos. Sure. Coloque aí, Neto, por favor. This internet thing. Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. So everybody can have their own home. Companies are there, the latest information. Tá ruim o áudio, Daniel? Tá Tá duplicando. dando um eco, né? Ô, Sil, eu acho que, não sei se é o seu, não sei se a gente fecha aqui, mas tá duplicando, né, tua áudio. Quem tiver com o microfone Oi. ligado, tenta fechar. Não, acho que não tem ninguém, não. Deixa eu ver aqui. Não, é na TI mesmo aí, Netão. Deixa comigo, já tô mutando todo mundo aqui, ó, já mutou todo mundo. Vamos lá, play de novo.
How about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. There's not a huge difference. What is the difference? You can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. That's the way I talked about earlier. Do tape recorders ring a bell? I just don't know. What can you, just knowing me the little you know me now, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about the latest cigars or auto racing statistics. I got that covered. I subscribe to two British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State Speed Line about two times a half hour. So now, would the computer give me more than I'm getting that way? Oh, you can find other people who have the same unusual interests you do. And you mean the trouble bloaner chat room on the internet? Absolutely. Vocês viram as risadas, não sei se vocês... assim, tudo é muito engraçado. E eu fico pensando assim, o que é engraçado? Né? Ele falando de uma coisa hoje totalmente cotidiana e as pessoas rindo loucamente, meu Deus. Então, por que a gente hoje pode olhar para isso de uma maneira diferente? Porque hoje a gente tem a internet para ver esses sinais e a gente pode olhar para esses fenômenos que estão acontecendo e olhar criticamente, inclusive para dizer o que pode acontecer, o que vai acontecer, em que tempo vai acontecer. Então, Neto, vou pedir para você seguir a apresentação para a gente chegar um pouquinho mais no tema, né? Para a gente mapear esse tema todo, metaverso, a gente não está só trazendo notícias, né? Da onde a gente parte? Qual é o nosso ponto de partida aqui na Naldo Des, que já é uma metodologia que a gente usa? Primeiro, a gente parte... Neto, você pode passar para mim, por favor? A gente parte de autores, então a gente pega autores que vão trazer conceitos, a gente vai criando essas conexões, a gente faz uma curadoria de conteúdos por um mapa de tendências, faz uma metodologia de antecipação de sinais, isso a gente chama de foresight. Então, a gente pega os sinais do futuro, consegue mapear sinais fracos, sinais fortes, ver quais são esses sinais efetivamente que estão trazendo uma voz para aquela narrativa, e aí a gente traz uma reflexão individual, e a coletiva é essa aqui que vocês participam junto com a gente. Por isso que é um ambiente que vocês podem criar e participar desse momento de construção de um determinado entendimento. Pode seguir, Neto. E para isso, quando a gente pega, né, faz essa curadoria de conteúdo, a gente acha muitos autores e a gente precisa linkar um pouco que diga algo que faça sentido junto com esses sinais que nós estamos vendo, né, desses movimentos de tecnologia e dos acontecimentos que estão performando para que esse metaverso aconteça. O primeiro autor que eu queria trazer para vocês primeiro uma dimensão tecnofilosófica. Achei muito legal que alguém aqui já deu toda uma ideia filosófica sobre o metaverso, e a gente começa por aí, né? Que o metaverso, ele é uma realidade, né, real e virtual. Não existe essa dicotomia, né? Esse maniqueísmo, olha, ou estou no real ou no virtual. Não, ele vai dizer o seguinte, olha, metaverso, realidade virtual, são realidades genuínas. As simulações, elas não são ilusões. Então, os mundos virtuais, eles são mundos reais, e quanto mais cedo a gente se acostumar com isso, melhor a gente vai ser capaz de compreender e lidar com uma das maiores tensões da era digital,
que é justamente essa dicotomia, parece que o virtual não é real. Quantos de nós aqui falam assim, a gente vai fazer reunião, mas a reunião é virtual, a gente não menosprezava no início a reunião virtual? Agora eu não sei vocês, mas quantos laços eu afirmo que eu criei, laços genuínos, apenas conhecendo as pessoas digitalmente. Então a gente vê o seguinte, é uma interface digital. A relação se estabelece. E é disso que nós estamos falando quando a gente traz um argumento tecnofilosófico para o metaverso. A gente compreende que virtual e real não são oposições. E isso já é tratado há um outro tempo, já desde da escola canadense de comunicação, Pierre Levy já traz isso, mas o David Chalmers, que é esse autor desse livro Reality Plus, ele vai trazer justamente o dilema da consciência. Quando eu estabeleço uma consciência com algo, então é muito interessante porque agora tem tudo a ver com o metaverso, ele acabou de lançar esse livro e ele vai falar desse dilema entre a virtualidade, sobre a realidade aumentada e tudo que a gente é capaz de entender com relação a partir desse entendimento. O segundo autor que eu queria trazer para vocês é o Matthew Ball. Matthew é uma pessoa que hoje tem estudado e trazido, no meu ponto de vista, né, as melhores informações mais estruturadas sobre metaverso, e ele faz uma sequência cronológica muito interessante, porque ele vai explicar que desde a energia elétrica, desde a internet móvel, do processo todo da eletrificação, você cria redes de experiências e aplicativos interconectados, e é tudo isso que vai permitir, junto com uma infraestrutura, que o metaverso aconteça. Então, ele vai trazendo, desde uma explicação, como as coisas aconteceram até aqui, até a internet móvel, a partir de tecnologias e desse processo internet móvel, na verdade, toda a descoberta da energia elétrica, ele vai nas fábricas, ele faz todo um roteiro e ele estrutura, ele vai falar o seguinte, olha, o metaverso, ele vai ser um conjunto de coisas, e ele vai mostrando onde a gente está nesse conjunto de coisas, né? Então é muito interessante essa visão mais pragmática, ele dá um overview estrutural do metaverso. E uma terceira e última opção que eu trago para complementar, que é o Charlie Fink. O Charlie Fink é um estudioso de realidade aumentada expandida já de muitos anos. Ele foi um cara da Disney, produtor audiovisual, então ele é uma pessoa que traz a realidade aumentada e a realidade virtual, mostrando o seguinte, olha, desde muito tempo eu estou esperando a realidade virtual, a realidade aumentada, até o momento que ele fala, o momento AOL, que é o momento American Online. Se a gente voltar lá no começo da internet, a American Online foi justamente o que permitiu a internet fazer toda a sessão de compartilhamentos, era onde a internet acontecia, especialmente para os Estados Unidos. Então, esse momento AOL, ele fala, eu quero saber quando é que ele vai acontecer para a realidade virtual e aumentada. Então, ele traz lições, esse livro é antes do hype do metaverso, tá? Ele deve ser de 2017, 2018, mas ele traz umas lições muito interessantes, né? Que a tecnologia, ela é bem sucedida quando ela melhora alguma coisa que nós estamos fazendo. Então, ele fala, a realidade virtual e aumentada, quando ela melhorar algo que nós estamos fazendo, ela vai ter uma chave de virada. E as pessoas é que são os aplicativos matadores. A gente é que dá a vazão, a gente é que dá o uso, porque a gente sempre quer resolver um problema, né? E uma outra lição que eu sempre falo muito aqui, né, para quem faz os nossos cursos, é que ele coloca isso muito bem, ele fala assim, a gente tende a superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. E é um pouco isso que a gente vê nas questões tecnológicas, o blockchain, que há tanto tempo a gente já ouve falar, e a gente já querendo a virada do blockchain, a gente estava o quê? Superestimando o curto prazo, a gente querendo a virada, e talvez a gente queira isso para o metaverso, mas a gente não pode subestimar esse longo prazo, que é justamente o acompanhamento de toda essa evolução a partir de uma visão tecnofilosófica, estrutural e também de resolução de problemas, pragmática, né?
Por favor, né? Ô, Silvia, Oi. deixa eu fazer só um comentário, se me permite. É mais ou menos uma analogia da caminhada e de uma corrida. Para alguns assuntos, a gente quer sair correndo e quer já, né, os 100 metros rasos. Para outros, a gente entende que a caminhada é um processo que vai levar tempo, ele é longo, mas ele vai acontecer e tem uma questão de timing. A própria videoconferência, os equipamentos de videoconferência, eles foram inventados lá na década de 50. Já tem videoconferência há muitos anos, mas o timing agora, com todo o restante da tecnologia que avançou, permitiu que nós, né, estivéssemos aqui hoje fazendo uma videoconferência, né? Não é nada diferente do que tinha anos atrás, só que todo mundo já sabe usar, sabe onde clicar, sabe colocar mudo. Então, essa caminhada de ambientação, ela não vai, se você não começar agora a caminhar, depois não adianta correr, você vai estar muito longe de quem já está lá na frente. Então, acho que essa sensação de tempo, alguém colocou no chat aqui, né, sobre tempo e espaço. Eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Tem um espaço sendo criado virtual aí, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas tem uma questão de tempo, né? De alinhamento de timing aí. E Neto, puxando os advogados para essa discussão, né? Os advogados costumam reclamar que as leis são antigas, ineficientes e o processo legislativo é muito antigo. Então, tenham isso em mente. A gente passa a vida na advocacia reclamando que as leis são antigas, as leis isso, as leis são aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente olha para esse tema e fala assim, isso lá no futuro vai, talvez, ser importante, a gente deva pensar nisso. E a gente não se furta a pensar que nós somos advogados, que estamos no presente, ao longo dessa jornada louca do que está vendo agora, e a gente fica reclamando das leis do passado sobre temas que não resolvem o nosso problema, e quando a gente olha para um tema desse meio, tirando o sarro do Bill Gates, a gente fica deixando para pensar nesse tipo de tema o dia que tiver o óculos para vender na prateleira. Enquanto a gente está tentando aqui chamar a atenção para todos nós, o que está aí, gente. Agora é com a gente, a bola está rolando neste momento. Então, né, é nossa responsabilidade aí refletir sobre isso no presente agora, porque nós somos os juristas que vamos pensar nisso, certo? E até porque a gente demanda, muito bem colocado, Daniel, a questão do protagonismo, muitas vezes, no conceito, né? Quando a gente está lidando com tecnologias, isso faz parte de um projeto que eu faço de pesquisa lá no IEA da USP, a gente lida com linguagem e a gente não tem toda a linguagem, todo o repertório linguístico para relatar exatamente o que está acontecendo. Então, a gente fala assim, o mundo está muito louco, a gente não sabe o que é. Se a gente for definir as coisas, a gente não tem um vocabulário para definir as coisas que estão acontecendo. Então, tudo isso nos falta, mas nós temos, por necessidade, obrigação, olhar para isso e muitas vezes criar conceitos, criar palavras para explicar determinados fatos, porque eles irão acontecer. Voltando no nosso tema, a gente parte então de metaverso, depois dessa tríade tecnofilosófica, estrutural e pragmática, e a gente volta um pouquinho na origem da palavra, né? Eu sempre gosto de trazer, até porque quem é daqui do tributário, temos vários tributaristas aqui, né? Discípulos de Paulo de Barros Carvalho, que gostam da linguagem, a gente pode conhecer a partir desse texto, da etimologia da palavra metaverso. Meta, o que significa meta? Além do universo. Metaverso. Então, tem lá uma definição de dicionário, que é uma proposta de internet que incorpora ambientes virtuais tridimensionais, um mundo virtual tridimensional, um universo retratado na ficção científica, porque a origem dessa palavra remonta de um romance cyberpunk do Neil Stephenson, de 92, lá, a primeira vez que ele colocou essa palavra. Mas a gente pode colocar o seguinte, metaverso, tudo que vai além do mundo físico. Será que isso tem explicação? Neto, segue para mim, por favor. Se a gente pensar metaverso, vamos pensar o que se assemelha. Universo. Tá fácil explicar o universo, né, gente? Explique o universo. Explique o universo. É tudo que tem o quê? No espaço, no tempo, em formato de matéria, é tudo aquilo que é físico, é tudo aquilo que eu posso sentir, são a reunião das galáxias. Então, quando a gente vai falar de universo, a gente vai falar tudo aquilo que existe fisicamente, que eu posso interagir no tempo e no espaço, e o metaverso, que é além do universo. Então, é tudo aquilo que existe além do mundo físico, é ir além daquilo que é uma referência de existência para mim, é ir além do universo, do espaço, tempo físico, daquilo que é atômico. Então, se a gente começar a navegar nas palavras, é muito doido mesmo.
mas não deixa de ter o seu sentido, né? A gente sempre está ligado ao universo, ao sentir, ao físico. A gente está falando do metaverso numa desmaterialização. A gente está falando em sentir outras coisas que a gente ainda não sente. Se a gente pensar em colocar aquele óculos hoje, daquele vídeo, será que eu vou sentir sensações que eu ainda não sinto? Então, eu acho que a gente consegue, a partir dessa ideia de palavras, pensar que metaverso é tudo aquilo que existe além do mundo físico. Pode seguir, Neto. E com essa expansão sensorial. E às vezes é mais fácil a gente fazer o contrário. O que não é metaverso? E aqui eu vou colocar, ele não deve ser, porque a gente tem que fugir, talvez, desses lugares comuns. Que o metaverso, ele não deve ser um lugar que a gente vai. Ele não deve ser um tempo, talvez ele seja as duas coisas, um não lugar e um não tempo. Ele não deve ser um lugar centralizado, porque, viu, Mark? Talvez ele não deva ter um dono, mesmo com essa sua cara de espanto. Eu coloquei essa cara de espanto de propósito, porque eu sei que você quer ser dono dele. Ele não deve ser um produto, ele não deve se resumir a uma tecnologia, e o metaverso também não deve ser uma empresa, apesar de você ter colocado o nome dela de Meta. Mas o metaverso não é a sua empresa, entendeu? Então, a gente tem que fugir um pouco desse lugar comum do que é metaverso. Então, a gente fala o que ele não deve ser. Agora, existe uma hipótese. Por que eu coloco hipótese? Hoje, a Priscila, né, tá aqui, sabe que no ramo das startups a gente defende uma tese. Qual que é a tese que a gente vai investir, né, Priscila? Aqui, no metaverso, nós não vamos falar de uma tese. A gente ainda não está provando o que o metaverso é. A gente não quer provar algo. A gente vai trazer a hipótese. Qual é a hipótese do metaverso? A hipótese é que ele traga a possibilidade da gente expandir os nossos sentidos para além do nosso corpo físico por meio de alguma tecnologia e a partir de algumas experiências. Porque tudo isso, misturando o sentido das palavras, misturando um pouco das tecnologias e aquilo que a gente vai sentir, é um pouco da experiência que a gente vai imergir. Então, a gente pode apostar num metaverso que seria utilizar a web de uma maneira imersiva, onde essa realidade virtual aumentada se funde à experiência física. Por isso que eu quis muito trazer para vocês, a gente quis trazer aquele vídeo de metaverso, onde eu não estou indo num lugar como a gente hoje está indo com aqueles óculos, mas onde essa realidade virtual se funde a tudo que a gente faz cotidianamente. A gente ainda não chegou nesse momento, mas é importante que a gente olhe o metaverso nesse sentido. E eu já estou indo para a parte que eu vou passar, vou jogar a bola para o Dan Stefanes, que ele vai falar qual que é a pavimentação de tudo isso. Eu vou trazer dados para vocês, que aqui é os dados onde a gente pega esses sinais. Por que que a gente tem que realmente olhar para isso? Primeiro, dentro das perspectivas de Foresight, quando a gente pega a sinalização, pesquisas já com dados e números, 25% das pessoas no mundo vão passar pelo menos 1 hora por dia no metaverso, seja para trabalho, compras, educação, entretenimento, até 2026. 30% das organizações no mundo terão produtos e serviços prontos para o metaverso até 2026. Isso são dados da Gartner. Pode seguir, Neto, por favor. E a Gartner se baseou numa outra pesquisa, a gente foi atrás dessa pesquisa, que é da Strategy Analytics. O que essa Strategy Analytics fez? Ela faz verificações preditivas de tudo que existe dentro do Big Data e fala o seguinte, olha, o mercado global de metaverso deve atingir 42 bilhões até 2026, de investimento, de transações, tá? Bilhões de dólares. E a Strategy Analytics traz também, olha, existe um dispositivo de realidade aumentada que vai ser lançado, tem a previsão de ser lançado no segundo semestre, que vai estimular um crescimento explosivo sobre metaverso até 2023 em 183%. Aí a gente vem assim, bom, tá bom, aí a gente começa a pesquisar qual é esse dispositivo. Aí, óbvio, a internet sempre tem tudo que a gente precisa, graças a gente, né, ter a internet, o povo tirou sarro lá atrás, né, Neto? Mas pode seguir, por favor. E aí, qual é esse dispositivo? Existe um relatório, The Information, acho que traz um protótipo de um óculos da Apple, que é esse protótipo, esse desenho aqui, mas como tem gente muito rápida no mundo, né, esse italiano Antônio De Rosa,
ele já fez como se fosse o protótipo em design do que seria o óculos de realidade aumentada da Apple, né? Que ele colocou aqui o nome de View. Gente, isso aqui não é oficial, tá? Isso aqui são captações que a gente faz. Protótipo, né? São protótipos em que ele coloca, vai comprar no Mercado Livre, né? Vai falar que não tem. Se tiver no Meli, não é ainda o da Apple, hein, gente? Então a gente olha esse protótipo e começa a falar, bom, talvez esse óculos não seja tão grande, talvez ele seja bem apresentável, talvez eu consiga usar. Pode seguir, Neto. E aqui um pouco para vocês, quando a gente olha os devices, por que a gente olha essa tendência, por que a gente trouxe o Foresight? A gente, quando olha as tendências, o próprio CEO da Samsung, eles já dizem que até 2030, que o smartphone, ele está no ápice da possibilidade de evolução dele, ele já vai se tornar obsoleto. Quando você pensa que um smartphone vai se tornar obsoleto, qual vai ser a próxima interação? Se as telas vão ser obsoletas, o que vai vir para a gente conseguir fazer as nossas coisas? Possivelmente um wearable, que a gente chama. E a Amy Webb, ela, que é uma futurista, ela traz isso muito bem. Ela fala, olha, a gente está falando de internet das coisas, eu vou ousar dizer que nós temos que ter o você das coisas, o you of things. Vou ter os meus aparatos interconectados, os meus wearables, as minhas pulseiras, os meus fones, os meus óculos, as minhas lentes. E por que isso pode ser uma evolução? Porque a gente sabe que a tecnologia de realidade virtual e aumentada, ela existe há muito tempo. Aqui eu trouxe só a título de exemplo para vocês, a linha do tempo, a timeline de realidade aumentada expandida, desde a década de 60, para trabalho, para tentativas de imersão, para tentativas de enxergar um ambiente 3D, para tentativas de ver produtos. E aí, 2008, 2009, começa a Facebook, óculos, e a Sony, e a Sega, e videogames. Então, a gente começa a ver que, em algum momento, esse negócio vai sendo mais pujante. E aí, um dado, 2022, 2021, Ray-Ban Stories, né? Que, na verdade, o Zuckerberg já tinha tentado antes o Facebook lá em 2008. Em 2021, ele faz a parceria Ray-Ban Stories, já tem a questão do MetaQuest, a gente já viu uma patente de lentes para metaverso, ou seja, um wearable que você veste, não está sendo comercializado, é um mero protótipo, mas a gente vê o mercado se movimentando para isso. Porque se nós não teremos telas, alguma coisa vai ter que servir de interface. E já seguindo, para entregar essa etapa ao Dan, existe uma estrada sendo pavimentada para que tudo isso aconteça. Então, a gente está falando conhecimentos, wearables, tendências, ao mesmo tempo tem a internet, tem a evolução da internet, tem o 5G e tem alguma coisa acontecendo, que é o tal do NFT, o tal do blockchain, os criptoativos. E aí que eu vou passar a bola para o Dan Stefanes, para ele explicar um pouco dessa pavimentação, do que é esse lugar, essa estrada que vai sendo pavimentada, para que, além desses devices, o metaverso possa acontecer. E antes do metaverso acontecer, vai ter muita coisa que vai chegar antes e que a gente também precisa conhecer. Então, Dan, seja muito bem-vindo aqui. Gente, temos ainda muita interação, então o Dan vai explicar um pouco para a gente o que esse blockchain, o que o ecossistema blockchain pode fazer para o metaverso. Dan, toda com você. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Silvia. Obrigado. Adorei aí a sua fala, foi fantástica. Pessoal, eu queria voltar aqui ao vídeo lá do metaverso, esse que você mostrou, da moça lá com os óculos, que ele é exatamente o vídeo que eu mostrava lá atrás para todo mundo quando eu queria explicar o metaverso. Exatamente o mesmo vídeo. Eu acho ótimo, aquele para mim é o mais didático possível. Muito bom. E depois eu vou dizer por que eu gosto daquele vídeo, quando eu for falar aqui, porque tem a diferença da realidade aumentada e a realidade virtual, né? E lá é a aumentada, depois eu vou explicar. E aquele outro vídeo do Bill Gates também, que eu adoro, ele me faz lembrar uma explicação que eu sempre dou para o pessoal. Quando eu tentava explicar o que era cripto, o que era Bitcoin, aí o pessoal dizia assim, lá atrás, 1991, 2, sei lá quanto, disseram para você assim, um dia você vai conseguir mandar e-mail. Aí o cara disse assim, o que é e-mail?
E-mail é o seguinte, é uma carta registrada sem precisar dos correios. Aí o cara dizia assim, não é possível, não tem como mandar uma carta registrada sem correio. Aí eu dizia, e agora? Agora não, né? Há alguns anos atrás, você consegue mandar dinheiro para outra pessoa em outro país sem precisar de banco. Então, são essas coisas que você começa a pensar e dizer assim, um dia vai acontecer? Não vai? Nunca vai? Então, a gente pode começar a pensar sobre isso agora com o metaverso também. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é em relação a... O metaverso virou a notícia, né? Já faz... que eu começo a falar do metaverso para todo mundo aqui na empresa, eu comecei a falar mais ou menos em maio do ano passado. Aí todo mundo fazia a mesma coisa que fizeram com o Bill Gates aí. Daniel falando do metaverso. Aí, aí de vez em quando eu posto lá no Instagram a prova de que eu falava do metaverso muito antes do que todo mundo está falando. Mas o que eu vi acontecer nesses últimos meses, últimos anos, é que teve um interesse gigantesco, né, da geração Z por games e essa extrema digitalização que ocorreu nos últimos 2 anos. Eu acho que isso aí fez o metaverso bombar, de chegar ao ponto da Goldman Sachs anunciar que o metaverso seria uma oportunidade de 8 trilhões de dólares, né? Quando você ouve isso, você diz assim, não, e é o Goldman Sachs que está falando, viu? Não é o pessoal da tech, não. É o pessoal do tradicional. Então, o metaverso, vou dar um conceito bem básico aqui, bem meu. Eu vou chamar ele de um mundo virtual que funciona com base na intersecção entre blockchain, Web 3.0 e, vou chamar aqui, VR/AR, realidade aumentada, realidade virtual, como se fosse uma coisa só. Então, seria a intersecção entre essas 3 tecnologias, vamos dizer assim. Joga lá no liquidificador, dá metaverso. Para ficar bem simples, né? Como o Zuckerberg ele disse lá, é uma internet incorporada. Em vez de você visualizar o conteúdo, né, o que a gente faz hoje normalmente, você está dentro dele, está dentro do conteúdo. Mas aí por que o metaverso é tão interessante? Porque ele é a criação de uma economia digital que gira em torno de ativos 100% digitais. A gente nunca teve isso antes. Ativos digitais. Eu considero ele uma inovação, uma mudança tão profunda quanto a própria internet, né? Eu acho ele fantástico. Imagina aí um mundo sem fronteiras, todo o planeta poder se encontrar instantaneamente. Vai ser um negócio muito, muito louco, né? Então, mas aí, como a gente estava falando, na verdade, o que a gente chama hoje de metaverso, ele não existe ainda, na forma como a gente está imaginando. Ele está sendo construído. O que existe hoje são projetos de mundos virtuais, que a gente já conhece aí, tem o Decentraland, tem o Axie Infinity, tem o Sandbox. E como os aplicativos de redes sociais, por exemplo, Instagram, Twitter, TikTok, eles não se comunicam entre si, né? Você precisa fazer um login específico em cada um. Então, no caso dos metaversos, você precisa ter um avatar específico para cada um desses mundos. Então, você não consegue hoje ter com um avatar só, você conseguir passear por todos eles. Então, isso não é possível ainda. Então, a tendência é que, no futuro, esses metaversos se tornem um multiverso, né? E você consiga aí sair passeando do Decentraland para o Axie Infinity. Ô, Dan. Oi. Ô, Dan, nós estamos no multiverso, você já está indo pro... Como é que é? Nós estamos no metaverso, está indo para os megalomaníacos. Aí você tá metaverso, eu estou no anteverso já estou dando... Então, mas para isso acontecer ainda tem muita coisa aí para ser feita. Então, o que eu queria tentar, não é nem explicar, é tentar, para a gente entender junto aqui, quais são as tecnologias que estão por trás do metaverso. A gente já falou aqui, né? Blockchain, Web 3.0 e os 2 wearables, né? Os vestíveis que a gente viu aí,
os óculos de realidade aumentada e realidade virtual. Mas dentro do blockchain, tem 4 pontos que a gente precisa falar aqui. Mas antes disso, vamos falar o que é blockchain. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é blockchain. Para começar a conversa, a gente tem que entender que metaverso sem blockchain não vai rolar. Se não tiver blockchain, não tem como fazer o metaverso da forma como a gente está imaginando. Então, entendendo o blockchain aqui também, de novo, o conceito bem básico, o que ele é? Ele é um banco de dados distribuído, protegido por criptografia e imutável. A proteção por criptografia e a distribuição, isso aí não é novidade não, já existia. Agora, essa coisa da imutabilidade, sim, é novidade. Isso aí surgiu quando o Bitcoin apareceu, né? Você conseguir ter um banco de dados imutável. Você não consegue apagar a informação que você coloca lá. Ela fica como se fosse escrita na pedra lá. Então, e outra novidade, da Ethereum para cá, esse banco de dados protegido por criptografia, imutável e distribuído, ele também você pode registrar o que a gente chama de contrato inteligente, que na verdade é um programa auto-executável. Você consegue registrar nele e você, na verdade, ele não tem nada de inteligente nem de contrato, né? É só um programa que se auto-executa. Você consegue registrar ele na blockchain e ele fica lá sendo executado ad eterno, como diz o pessoal do direito aí. Então, aí o que o blockchain vai fazer? O blockchain ele vai fazer a conexão entre esses metaversos, né? A ideia seria essa. Ele vai ser a base do multiverso, seria esse conjunto de metaversos aí. E quando você tem um monte de gente utilizando o metaverso, você tem uma quantidade gigantesca de dados sendo gerados. E essa quantidade de dados, ela precisa ser armazenada. Mas ela precisa ser armazenada e também não pode ser alterada. Aí vem aí a característica principal do blockchain, que é ele ser uma base de dados que é imutável. Então, ela é perfeita para esse tipo de armazenamento. Então, isso vai gerar confiança, confiabilidade, e as relações no metaverso vão ser possíveis graças a isso. O blockchain é a única tecnologia capaz de garantir essa confiabilidade, né, no metaverso. Então, tem 4 coisas que o blockchain ele traz para o metaverso, que são os NFTs, né, como classe de ativos. Ele traz as finanças descentralizadas, os DeFi, que a gente chama. Ele traz a governança descentralizada e ele traz um conceito novo também que chama identidade autossoberana, que é Self-Sovereign Identity. A gente vai explicar aqui daqui a pouco. Então, vamos começar aqui com os NFTs. O que é o NFT? Todo mundo pergunta. O que é NFT? Para o pessoal do direito é muito bom, porque tem a história do fungível. Fungível já está no vocabulário do advogado aí. Não é? Fungível é aquela coisa que você não consegue... Aliás, fungível é a coisa que você consegue trocar por outro. O infungível é que você não consegue. Não é isso? Então, o NFT ele nada mais é do que um certificado de propriedade digital. Ele garante que um ativo digital exista em uma blockchain com uma assinatura única. Ele transforma aquilo numa coisa única. Então, o blockchain permite que qualquer pessoa verifique a autenticidade e a propriedade de um NFT. Mais ou menos seria como se o blockchain fosse o cartório e o NFT fosse o registro do imóvel lá. Esse ponto para os advogados, e aí, doutores, talvez seja a chave para a gente compreender, porque foi um caminho que eu adotei para começar. Lembrem da fungibilidade de bens. Exato. O que você pode substituir, o que você não pode, e lembrem-se dos valores que têm as coisas não fungíveis. Exato. O non-fungible tokens são exatamente coisas no mundo virtual que são infungíveis. E o que o Dan vai explicar como o blockchain torna esses aspectos, mesmo no mundo virtual,
que antigamente eram altamente reproduzíveis, prints. Era exatamente o que eu ia falar agora. Reproduzir quantas vezes você quiser. Eu tirei a foto de $1. Se você tivesse 10 fotos de $1, você tinha $10? Não, você tinha 10 fotos de $1, porque aqueles prints eram totalmente fungíveis. O que o blockchain está trazendo agora é que você pode tirar a foto de $1, só que o blockchain consegue garantir que aquela foto de $1 ela é não fungível. Aquela foto de $1 torna-se única. E isso abre fronteiras que a gente está aqui juntos agora explorando. Quais são? Não sei. Então, esse aspecto para os advogados e doutores, o aspecto da fungibilidade é a chave para esse mercado e para essa economia que está circulando no aspecto de NFTs, ok? Exatamente. Então, o problema todinho é esse. Quando o mundo digital surgiu, ele criou essa coisa do replicável, né? Tudo era replicável. Então, normalmente, tudo que era digital não tinha valor nenhum. Não sei se você se lembra quando você baixava o MP3 lá. Eu dizia, para que eu vou comprar o CD se eu posso baixar aqui o MP3? E esse MP3 eu podia fazer Ctrl-V, Ctrl-C 300 vezes e passar a música para quem eu quisesse. Não era assim? Então, aí, com o Bitcoin, com o surgimento do Bitcoin, você teve ali uma pequena mudança, que foi conseguir criar escassez no mundo digital. Essa escassez não existe. A escassez foi criada pelo blockchain. Então, e o que aconteceu? Você cria a escassez, você cria a ideia de que a coisa, se ela é escassa, ela tem valor. Se ela passa para ela ter valor, aí ela começa a ser interessante economicamente. Então, aí você começa a ter o conceito de propriedade no mundo digital. Não tinha como você dizer que uma coisa era sua, não era no mundo digital. E a partir do Bitcoin você começou a falar isso. Então, o que o NFT, na verdade, é o aprimoramento desse conceito de propriedade no mundo digital. Ele é a escassez tornada real no mundo digital. Isso é o NFT para mim. Então, a economia do metaverso, que é um mundo virtual, para poder funcionar, ela vai precisar de que o NFT, como um item escasso, né, para poder ser negociado, ele tem todos os itens que você negocia, na verdade, precisam ser únicos. E para ele ser único, ele vai ter que ser em formato NFT. Então, essa é a graça do NFT. Eu acho o NFT é a criação mais formidável, desde da roda aí. Ele realmente é... Porque a gente tá percebendo ele só como o Bored Ape que o Neymar comprou lá, mas ele vai ter muitas outras utilidades no futuro. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Ô Dan, Oi. Deixa eu aproveitar o gancho aqui que você falou, né, do Neymar, etc. Aproveitando aqui, né, já vou entrar no meu metaverso aqui. Na prática, o que acontece? Alguns anos atrás, eu estava lá mexendo com tecnologia já, tinha o tal do Second Life, doutores. Eu não sei se vocês se lembram desse termo. E várias marcas, várias empresas fizeram lançamentos e era tudo no tal do Second Life. Mas acho que esse ingrediente, né, da economia que hoje é gerada por conta, né, das criptos, da blockchain em si, era um ingrediente que talvez estivesse faltando, talvez, porque a gente não sabe exatamente, né, onde vai chegar, mas o Second Life ele acabou morrendo, né, ao longo do tempo e ficou com uma característica muito próxima, como se fosse um jogo. Mas na época eu me lembro dos mesmos, entre aspas, escândalos, né, que você vê hoje de valores absurdos pagos por um barco no mundo digital, por uma ilha digital. O Second Life já era a mesma coisa, se não me engano foi na época lá, né, nos anos 2000 e pouco ali, que foi quando teve o Second Life, se não estou enganado. Então, nesse sentido, qual a importância, né, entrando bem no detalhe aqui, qual a importância de uma economia no blockchain para que o metaverso não tenha, vamos dizer assim, não morra tão cedo, né? Exatamente. Provavelmente o Second Life morreu por causa disso. Não tinha essa coisa do valor do digital, né? O digital não valia nada naquele tempo. Ali era só a experiência mesmo. Acho que foi uma das experiências mais interessantes de metaverso aí que teve recentemente, foi o Second Life. Então, outra coisa que o blockchain traz para o metaverso são as finanças descentralizadas. Não tem outra forma de você otimizar
o metaverso sem um sistema de serviço financeiro descentralizado. E precisa de uma alta taxa de transação. Isso aí só vai ser possível ser feito com as finanças descentralizadas. Então, traduzindo, pessoal, finanças descentralizadas são nada mais que aplicativos que simulam serviços bancários, tipo empréstimo, poupança, pagamento, só usando o cripto. Isso é de forma autônoma, não tem intermediário, não tem banco, não tem nada. E sem fronteiras. Não tem país, não tem território, não tem nada. Então, isso é DeFi. No DeFi não faz diferença quem você é, de onde você vem, o que você tem, não faz diferença. É igual para todo mundo, basta você conectar a sua MetaMask lá, sua wallet, e começa a ter acesso a todos os serviços, sem necessidade de criar uma conta, de abrir uma conta, né? Seria abrir uma conta no banco, e sem KYC, não precisa saber quem você é, onde é que você mora, com o próprio endereço, nem nada. Então, o DeFi, ele simplifica, né, todo o ecossistema financeiro, ele reduz barreiras, custo, aumenta a transparência, reduz o número de intermediários, ele democratiza o sistema financeiro. O DeFi, ele cria o que eu chamo de capitalismo radical. O que esse capitalismo radical faz? Ele transfere o dinheiro para quem cria e quem consome, e para quem trabalha para manter e aperfeiçoar a rede. Isso ainda a gente não consegue fazer ainda com a web 2.0, como a gente tem, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Você cria o seu conteúdo, mas você não é remunerado por isso. Então, o DeFi, ele ainda está em estágio inicial, como tudo, né? E ele já está revolucionando, os bancos já estão começando a se interessar. Ele hoje, olhei hoje esse dado, hoje ele está no DeFi Llama, o TVL estava marcando 200 bilhões de dólares. TVL é o valor que eles chamam de Total Value Locked, é o valor alocado total dentro dos pools de liquidez. Então, tem 200 bilhões de dólares hoje alocados nos fundos de DeFi. É bastante dinheiro, mas ainda é muito pouco comparado com o sistema financeiro tradicional. Outra coisa que o blockchain traz é a governança descentralizada, que ela no metaverso ela é imprescindível. Porque o metaverso você tem o quê? São comunidades. E para fazer com que essas comunidades funcionem, você vai precisar de uma governança. E essa governança ela precisa ser feita de forma descentralizada. Não pode estar numa única pessoa, num único ente, né, baseada num único ente. Então, você precisa que todos possam propor, votar. Pode dizer. Tem uma pergunta aqui no chat. Os bancos vão quebrar? Pode falar sobre CBDC. Perdão. Vou falar de novo aqui. Os bancos vão quebrar? Isso. Você pode falar sobre CBDC, Central Bank Digital Currency, e DEFI, né? As currencies também? Ah, sim. Vamos já falar disso aí. Perfeito. Então, a governança descentralizada é você poder propor e votar sem problema. E isso pode ser feito através do que a gente chama de DAOs. Para quem não conhece, DAOs são as Decentralized Autonomous Organizations. O que elas são? Elas são entidades autogovernadas com regras específicas por contratos inteligentes. E esses contratos são executados e validados no blockchain. Imagina aí uma empresa totalmente virtual, robótica, capaz de operar e se gerenciar sozinha. Ela seria inteligente o suficiente para contratar e demitir funcionários, por exemplo, de baixo desempenho. Isso é uma DAO. Então, a DAO ela vai permitir que uma rede global de usuários, por exemplo, dentro do metaverso, ela possa decidir as regras dentro lá do espaço e assim fugindo do controle das big techs, como é o que o Zuckerberg está propondo. Outra coisa que o blockchain traz é a identidade autossoberana. Isso aí é fantástico. O termo em inglês é Self-Sovereign Identity, eles chamam de SSI. Porque você vai precisar provar que você é você, dentro do metaverso.
Isso vai ter que ser feito em escala e sem envolver uma autoridade, né, que comprova essa informação. E aí é que entra o conceito de SSI. Ela garante que você e qualquer outra organização sejam os verdadeiros donos da sua identidade. Então, é possível você controlar os seus dados e como eles são acessados e utilizados no ambiente digital. Você pode provar quem você é e sem revelar essas informações, as informações principais sobre você. Então, é um sistema de confiança descentralizado, que ninguém é dono, mas que todo mundo pode usar. Isso aí vai ser o fim, por exemplo, das autoridades emissoras. A cereja do bolo, né? A cereja do bolo, né? Isso. Exatamente. Eu poder dizer que eu sou eu, quem fala que sou eu, e eu vou falar, eu sou eu, você... Então, assim, o Pepe aqui, José Domingues, está falando o exemplo de uma DAO, chama Proof of Humanity. É um exemplo, assim, eu provo, assim, você mostra que você, né, que por trás de toda aquela identidade existe um ser humano, e não um algoritmo, né? Exato. Então, toda a amostra dessa questão de transações, que as transações, as votações em DAOs e tudo isso que está acontecendo está sendo votado por pessoas e não por máquinas, né? A gente provavelmente... Tem até uma inteligência, eu não sou um robô, né? É mais ou menos, eu não sou um robô, só que dentro de um token. Além de não ser um robô, né? Eu não sou um robô e sim, né? O Dan falou da inteligência, talvez um termo da você SA de 1990, né? Inteligência emocional, talvez seja o que a gente vai sentir falta lá no futuro, né? Porque no mundo em que tudo é decidido pelo algoritmo, e tudo é 0 e 1, talvez tenha um 0,75 que só um humano fosse capaz de ajustar. Então, a inteligência emocional talvez seja resgatada lá da capa da Você S.A. de 1990 e a gente volte agora, né? A gente chega agora nesse contexto, né? Mas, gente, olha, Dan, eu vou pedir licença para você. Eu acho que depois até te chamo para você fazer um fechamento, porque eu acho que foi muito legal, porque essas abordagens que o Dan trouxe foi justamente para trazer o seguinte, gente, existe uma pavimentação para o metaverso, algumas coisas já estão acontecendo, NFTs e etc., e coisas que ainda irão acontecer que vão permitir que o metaverso seja o metaverso, fazendo transações seguras e a gente tendo esse mundo sem bancos e descentralizado e com confiança, sendo donos dos nossos dados, né, como o auge do metaverso. Mas a gente tem, e eu queria agora convidar vocês, e eu não vou deixar vocês irem embora pelo seguinte, primeiro, vamos ser honestos aqui. É uma ágora, vocês achando que vocês iam ficar quietinhos aí? Mentira, cara, porque na praça todo mundo conversa, na praça todo mundo fala. E aqui é um ambiente seguro, para saber, para não saber, para falar que não sei, nossa, passo, mas é muito importante que vocês participem. Então, o que a gente vai propor para vocês agora? E é rápido. Em 10 minutos, a gente vai levar vocês agora para 2036. Lá em 2036, a Elisama, vamos botar a Elisama aqui, que mais gente chegando. Em 2036, o que vai estar acontecendo? O metaverso já está bombando. Trilhões de dólares, muitos negócios, muitas coisas acontecendo. E nós, advogados, vamos ter que mapear oportunidades e desafios. Então, a gente vai convidar vocês para uma viagem rápida de 10 minutos. O Neto vai colocar vocês em salinhas do Zoom, coisa muito rápida. O grupo que for par vai falar de oportunidades jurídicas no metaverso e o grupo ímpar vai falar desafios. Vocês falam lá, tô achando que vai ter abuso sexual, eu tô achando que vai ter casamento no metaverso. Lembrem, oportunidades e desafios jurídicos. E aí a gente vai começar a mapear. 10 minutos, não mais que isso. E aí a gente vai voltar vocês para a main session. E, por favor, é um momento riquíssimo. O que a Silvia está falando, em oportunidades e desafios, gente, lembrem tanto institutos do direito que já existem, certo? Que estão aí, sim, tanto conectados a oportunidades e desafios, sei lá, direito do trabalho, coisas até que sejam bem fungíveis do nosso cotidiano, e quais são os outros direitos que a gente talvez ainda não tenha e que a gente tem que começar a estruturar
e parar para pensar, tá? Então não precisa nem ficar nem na Terra, nem no céu. Pensem também em tese, tá? Exatamente, sem tese, sem problemas, não precisa se restringir. Acho que a OAB não vai deixar isso, não tem problema. Nós estamos no metaverso, nós estamos em 2036, vamos embora. Então, Neto, jogando a galera aí, quero muito que vocês participem. Tá com vergonha, lá, tá então. bom? 10 minutos você tem para perder a vergonha e falar as oportunidades e desafios junto com o seu grupinho aí. Todo mundo voltou no tempo? Acho que voltou todo mundo já, Silvia. Então, beleza, gente. Bem-vindos de volta. Obrigada aí pela participação de vocês. É um momento que a gente faz, questão, né, na Ágora ter isso para a gente ter um ambiente realmente de troca. Então, Neto, por favor, passa o próximo slide. Eu queria agora convidar vocês, os que participaram. Eu vou pegar um grupo que falou. Acho que tem um. Você pode mutar, Neto, por favor? Obrigada. Deixa eu ver quem que está aqui no... Dá um mute. Escolhe, por favor, quem aí se habilita, alguém de oportunidades e algum de desafios, para me falar o que enxergou lá em 2036 de metaverso, desafios jurídicos ou oportunidades. Chegou a hora de falar, né, Silvia? Então, 1 minuto, gente. Você tem 60 segundos para sintetizar o seu pitch, a sua ideia aqui. Gente, olha lá, Thaís Marciano levantou a mão. Thaís. Então, o que a gente vislumbra? Ações de entretenimento, dá para fazer N ações de teatro, música, shows, etc. Restaurantes, com a possibilidade de você fundir a experiência dentro do metaverso e a experiência física, de repente, comer no restaurante ou pedir alguma coisa e mandar entregar em casa. Bancos, inclusive, também pensamos nos bancos tendo agências dentro do metaverso. Possibilidade de você fazer viagens e ter experiências. Acho que essa parte de experiências dá para explorar muita coisa. Um espaço também para as marcas promoverem, né? Tanto para você comprar algo e circular dentro do metaverso, muita coisa de e-commerce. Eu acho que tudo isso vai entrar para o metaverso. Resumindo, acho que é isso. Muito bom, Thaís. É isso aí. Obrigada, acho que Thaís. foram boas Valeu. discussões. Obrigada. Ótimo grupo. Obrigada a vocês. Excelente. Obrigada pela participação aí do Grupo Oportunidades. Agora, desafios. Quem discutiu o desafio aí no grupo? Mariana quer falar, eu acho? Não escutei. Alguém escutou? Quem levantou a mão? Pode falar. Mas acho que a Mariana levantou a mão, mas acho que o microfone... Fala de novo, Mariana, por favor. Tá me ouvindo? Agora sim, boa. Tá. Bom, meu grupo conversou sobre os desafios, né, do metaverso, e a nossa discussão foi que, apesar do metaverso, como a gente imagina, ainda não existir, né, a gente já pode pensar em algumas implicações, e eu trouxe a questão criminal, né, de que assim como aqui fora na internet já rolam crimes na internet de assédio sexual, de injúria, entre outros, eu acho que isso poderá ocorrer também no metaverso. A gente já viu até um caso da moça que relatou ter sido apalpada, né, dentro do metaverso por outros usuários, e isso já rolou uma polêmica. E as implicações jurídicas que isso pode trazer, de como isso pode atualizar o direito criminal, também a jurisprudência, né, como é que isso vai ser levado pela justiça, talvez. E outra questão que a gente conversou sobre a propriedade intelectual e também sobre o Roberto, ele trouxe uma questão interessante no nosso grupo, que foi sobre o fato da tecnologia poder trazer solidão, as pessoas se sentirem mais sozinhas por estarem muito imersivas, isso gera mais ansiedade também, foi um ponto que eu trouxe, que eu já sou uma pessoa ansiosa, então eu imagino que com tanta de informação que a gente já tem na Web 2.0, com a Web 3 e com o metaverso, vai ser muita informação sendo criada por minuto, e eu imagino como isso vai ser muito imersivo e pode gerar algumas questões de saúde mental, de depressão, de ansiedade, mas, claro, tem todas as oportunidades que isso pode trazer também.
E foi isso, principalmente. A questão de que tecnologia, para a gente, é uma coisa, mas para as próximas gerações isso já não vai ser mais uma tecnologia. Isso também é bem interessante. Legal, Mariana, obrigada aí, excelente. Gostei muito aí, realmente são pontos preocupantes. Vocês... Viu, Silvia, Oi. Tem uma questão assim de... pelo menos a minha visão, né? Eu vou usar até do meu preconceito aqui, vou deixar gravado o meu preconceito, mas toda vez que eu estou rodeado de doutores e excelências que estamos aqui hoje, que a minha área é tecnologia, a minha primeira impressão é de que vai ser mais fácil identificar problema do que identificar oportunidade, dado um cenário novo, tá? Essa é a minha visão, me perdoem aí o preconceito. Mas no sentido que foi falado, né, agora da Mariana, da parte psicológica das pessoas, eu acredito que é um dos maiores impactos essa transição, porque a mente está acostumada com o universo físico, e de repente você entra, e também me lembro de tempos atrás, né, com maratonas de jogos digitais, de algumas pessoas que começaram a jogar e não paravam, e começa a ter problema, convulsão, etc., a mente entra em colapso, né? Então acho que essa é uma das questões que a pandemia acabou nos mostrando também, né? Ficar em casa, usar mais tecnologia de forma virtual, que é o que nós estamos fazendo, aumentaram demais os casos de depressão, tal. Enfim, tem uma questão pandêmica, mas tem uma questão também de estar mais dentro do mundo digital. Então, gostei nesse ponto que a Mariana colocou, porque daí também traz para a questão da gestão das pessoas, o cuidado, né, do humano, ali, do ser humano, dado toda essa utilização aí de tecnologia. E aí tá rolando um debate aqui no chat, aqui em paralelo, que a galera assim, e as penas? Vai ter cumprimento de pena no mundo virtual? Vai ter pena de morte? Vai ser bandido? Vai ser banido? Vai ser suspenso? Não vai? Aí eu já lembro do Dan falando que, na verdade, a justiça e a governança já vai ser toda algorítmica e toda exata. Vai ter espaço para nós, para a gente falar, não, calma, antes de você defender o teu cliente, ele já foi desconectado porque o algoritmo já decidiu que ele ia ser mesmo e não adiantava se argumentar nada. Vai desaparecer a argumentação em favor do algoritmo, ou a gente vai argumentar com algoritmos baseados em dados e não no eu acho? Então, eu vejo a hora. Tem muita coisa. Se vai ter um Leviatã, né? Vai ter esse Estado? Não vai ter. Eu acho que o Estado vai desaparecer. E aí, como é que nós vamos decidir por consenso? É difícil a gente conseguir compreender o mundo hoje, né? Sem Estado-nação, como é que vai ter sem Estado-nação? Porque as fronteiras vão sumir. O Estado-nação vai perder o sentido. Então, aí como é que faz? São várias coisas que a gente... Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? A essência do direito... Se a gente voltar lá no começo de tudo, na Mesopotâmia, um homem junto com outro homem, o que veio primeiro, a sociedade ou o direito, né? Sempre vem isso. O direito sempre veio na intersecção, sempre veio para prevenir o conflito. Então, quando a gente pensa nisso, o conflito ele vai acontecer sempre. Vocês entendem assim a dimensão da gente ter que entender o tipo de conflito e em qual dimensão ele acontece, porque acontecer, ele irá, e pode ser até que ele aconteça mais, né? Num lugar que a gente não dê vazão judicializando, talvez resolvendo de uma outra maneira, né? Como nós vamos resolver... Fighter, por exemplo, a gente vai lá e luta, vai uma lutinha lá entre dois personagens. Vocês que lutem. E resolve. Mas, gente, olha, super rico aqui o debate, o que mostra o quanto a gente tem para conversar. Eu queria agradecer às pessoas que participaram, inclusive aqui no chat, e eu vou, antes um pouquinho, Thomas, não fica não que tem mais coisa aqui, só o finalzinho, eu vou passar para vocês o que o World Economic Forum tem passado já, e acho que muitas das coisas que vocês falaram têm a ver com o que já está sendo mapeado como risco e oportunidade. Então, a gente fala de metaverso como um ambiente já mais intrusivo, então, óbvio que vai emergir essa necessidade de você ter parceria entre academia, governo, sociedade civil e empresas de tecnologia para entender o que é esse metaverso, e aí começar a entender sobre regulamentação. Meu cachorro não foi para o metaverso, apesar de eu estar aqui, vocês estão vendo, ela continua latindo. Cybercrimes e fraudes, né? A questão dos direitos humanos,
moderação de conteúdos e comportamentos. Vejam só, o World Economic Forum trouxe isso que eu achei muito legal. Hoje se modera conteúdo, plataforma e comportamento. E o comportamento em si, sozinho. É muito legal isso, porque, né, a gente está falando justamente do direito, sendo daquilo que se tutela. Então, muitas das coisas que vocês falaram têm relação, inclusive, com esse mapeamento que o Fórum Econômico Mundial tem trazido, e eu achei muito interessante o uso de avatares por menores, essa preocupação para atividades sexuais em troca de criptoativos. Então, vejam quantas coisas a gente vai ainda ter que desvendar e quantos efeitos ainda vão acontecer. E agora, eu queria já convidá-los, né, para falar um pouco da nossa agenda. Neto, passa, por favor. Pode passar essa aqui, a gente já, né, está caminhando para o final. Eu queria falar para vocês que a gente vai ter, logo mais, um e-book com toda a nossa pesquisa sobre metaverso, mais de 15 conceitos, os autores que a gente trabalhou, os cases, implicações jurídicas, é um documento bem completo para servir de base aí para consulta, relacionando tudo isso que a gente disse para o direito, e também o nosso curso, a gente vai fazer um curso Exploração Metaverso, onde a gente vai fazer 4 dias de aulas ao vivo e 2 dias de MetaLab. O que é isso? É justamente a gente usar o futurismo para explorar mais a fundo essas possibilidades, essas oportunidades, esses riscos. São várias horas, a gente está falando de 6 horas de imersão para a gente falar com calma sobre uma meta-jurisdição, sobre a questão da penalidade. Então, aqui, convidando vocês para esse hub, se vocês tiverem interesse, podem mandar já um e-mail aqui para a NAU, contato@naudodes.com.br, que a gente passa informações para vocês. Tenho certeza que quem está aqui, a Silvia Piva vai garantir um excelente desconto para que vocês possam participar. E eu queria dizer para vocês que quem aqui também tem carteira virtual, que já trabalha com carteira virtual, que gosta do mundo NFT, quem quiser receber hoje o NFT do nosso evento, esse daqui, Exploração Metaverso, nós vamos disponibilizar o token. Vocês mandem um e-mail para contato@naudodes e a gente vai mandar aqui um NFT para você guardar na sua carteira. Que legal, quem tiver o primeiro NFT vai ser da Nau. Eu quero ver vocês postando nas redes sociais. Eu tenho um NFT e foi a Nau que me deu, hein? E eu queria também agradecer o Dan pela participação. A gente acaba tendo pouco tempo, mas, Dan, você vai voltar para falar sobre todas o seu conhecimento aí sobre blockchain e tudo que está rolando aí no NFT. Queria agradecer o Daniel e o Neto, que sempre são meus parceiraços aqui na agitação da torcida, levantamento das perguntas. Agradecer muito mesmo a participação de vocês. Abra sua wallet, Ju. Todo mundo, quem não tem carteira virtual, gente, vamos abrir então? Entra lá no Google, vocês baixem a MetaMask, depois baixem um aplicativo chamado Poupe, e aí vocês vão receber o token, vão clicar e vão fazer a vinculação com a sua carteira MetaMask e vão ter o NFTzinho da Nau, coisa mais fofa, da Ethereum. Carla, gente, eu queria muito agradecer. Tem muito assunto para a gente falar. Esse foi só um começo de metaverso, tá? Foi um começo que a gente quis colocar aqui para vocês. Vamos dizer, é um mato ainda, onde a gente está começando a capinar, mas eu fico muito feliz em saber que tem profissionais aqui da área jurídica que já estão ligados nisso, e eu queria parabenizar vocês pela coragem de terem ficado até o final do evento, de terem participado do momento do debate. Eu acho que é muito enriquecedor, e agradeço realmente mais uma vez, em nome de todos aqui, Silvia, da minha equipe. Explica de novo aí, explica de novo. Se a doutora puder explicar novamente, agradeceria. Então, Lorena, como é que faz para criar o wallet, por favor? Olha, você vai na sua... nós vamos passar uma instrução para vocês baixarem, criarem a sua carteira, é o melhor que a gente pode fazer, né? Já que a gente está dando esse NFT para vocês, nós vamos ensinar como vocês montam a carteira, como vocês abrem, que aí já é o começo de vocês entrarem para o mundo blockchain, começarem a negociar os seus criptoativos, comprar NFTs, ficarem ligados aí no mercado, não é, Dan? E se liguem na Blockchain One, rede social do Dan, do Alan,
Muito legal o trabalho deles, é muito consistente. Eu fico assim admirada de ver. O Dan é advogado também, gente, sabendo, né, que o mundo jurídico a gente também muda a nossa perspectiva. Então, queria agradecer você pela participação aqui. Eu que agradeço, muito feliz de ter participado. Obrigada. E agradecer a todos vocês. Espero que vocês possam estar com a gente no curso. E logo mais a gente volta com mais uma Ágora. Vamos falar de DAOs, vamos falar de várias coisas ainda. Acompanhem a Naldo-Des nas redes sociais. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijo grande para todos. Obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. Show. Obrigado. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, Lorena. Obrigada mesmo. Gente, valeu. Obrigada a todo mundo aí. Boa noite. Sensacional, gente. Cheguei no final, mas sensacional. Obrigada. O GoBlue, quem que é? Qual que é o seu nome? Eu me chamo Thiago. Eu sou o Toshio. Ô, Toshio! Que legal. Eu estava em dúvida se era o Toshio ou não. Toshio, a gente tem conversa, hein? A gente tem conversa amanhã. Acho que é amanhã. Amanhã. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada mesmo. Fiquei contente. Demais. Amanhã, então, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau.